tarde, crianças! Vamos à nossa aula de história. E hoje nós vamos falar sobre as bandeiras. E as bandeiras, né? Nós estamos continuando o mesmo assunto da aula passada, né? O assunto deste capítulo, que é o deslocamento populacional. Então, nós vamos ver como foi o deslocamento de pessoas, né, para o interior do Brasil lá nos séculos 16, 17 e 18, tá bom? Então, pessoal, nos primeiros anos da colonização do Brasil, os portugueses se estabeleceram próximo ao litoral. Então, o interior do território passou a ser conhecido pelos colonos aos poucos. E uma das primeiras atividades, né, que exploraram esse território foram as bandeiras. Mas o que foi, né, esse movimento? O que eram as bandeiras? Então, as bandeiras eram expedições ao interior do Brasil, ocorridas nos séculos 16 e 17. Então, existiam esses três tipos de bandeiras, né? Cada uma tinha um objetivo. Então, bandeiras eram um grupo de pessoas, né, que saíam pelo interior do Brasil em expedições com um objetivo. Então, as bandeiras de preação ou apressamento, né, também conhecida assim, eram bandeiras de caça ao índio. Então, eles caçavam, né? O objetivo deles era capturar indígenas para escravizar. Existiam as bandeiras de contrato, que eram bandeiras para combater índios e destruir quilombos, e existia também as bandeiras de prospecção. Então, essas bandeiras de prospecção, elas procuravam, né, ouro e metais preciosos, tá? Então, eles saíam à procura de ouro e metais preciosos. Então, os caminhos percorridos pelos bandeirantes contribuíram para que o interior do Brasil se tornasse mais conhecido, possibilitando o deslocamento de muitos colonos, né, do litoral para regiões mais afastadas, né? Então, isso aí ocorreu ao longo dos anos. Vamos observar esse mapa aqui. Ó, observem que essa linha aqui amarela, ela está destacando as bandeiras de apressamento, né, que nós falamos. Então, as bandeiras de apressamento, elas tinham o objetivo de capturar indígenas para escravizar. E a linha verde está demonstrando aí o caminho das bandeiras de prospecção. Né, elas tinham o objetivo de procurar ouro e metais preciosos. Tá? Então, pessoal, as pessoas que participavam das bandeiras, elas eram conhecidas como bandeirantes, e é sobre eles que nós vamos falar agora. Então, as expedições dos bandeirantes reuniam um grande número de pessoas e podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos. Durante as viagens, os bandeirantes viviam com pouco conforto. Eles caminhavam em matas fechadas e tinham poucos recursos disponíveis para a alimentação. Então, pessoal, observe aqui essas imagens. Por muito tempo, os bandeirantes foram representados conforme essa ilustração aí. Então, eles eram descritos como homens brancos, valentes, bem preparados e bem equipados, que portavam armas de fogo, usavam acessórios e vestimentas de couro e botas de cano alto. Mas, né, porém, vários estudos atuais mostram que a maioria dos bandeirantes eram, na verdade, mestiça e vestia roupas, né, mais adequadas para as suas longas viagens, além de andar descalços. Eles, inclusive, nem sempre portavam armas de fogo. Era comum que alguns deles usassem outros tipos de armas, como arco e flecha. Tá? Então, os bandeirantes eles foram importantes para a exploração do território, né, do interior do território brasileiro, mas eles também foram responsáveis pela captura e morte de muitos indígenas e pela destruição de suas aldeias. Um outro assunto que está aí, né, sobre o deslocamento de pessoas, né,
foram as drogas do sertão. Então, as drogas do sertão também foram responsáveis pelo deslocamento de pessoas para o interior do território. Mas o que são drogas do sertão? Então, pessoal, as drogas do sertão eram temperos, ervas tipo canela, a pimenta, o cacau, o guaraná. Então, esses produtos que eram encontrados na Amazônia, né, eles eram vendidos na Europa, eram usados como temperos ou para fins medicinais. Então, além das expedições bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial, né? Então, com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, o que permitiu, então, a ocupação de lugares que ainda eram pouco habitados pelos colonos. Então, as drogas do sertão eram produtos nativos do Brasil, que a tia já falou, né, que não existiam na Europa e, por isso, atraíam o interesse dos europeus que os consideravam como novas especiarias. Então, abarcavam uma série de produtos, como o guaraná, o anil, a salsa, o urucum, a noz de pichurim, o pau-cravo, o gergelim, o cacau, a baunilha, a castanha, né? Então, todas essas especiarias tinham um alto valor de revenda na Europa e, com isso, logo apareceu aí um poderoso mercado de contrabando, que nós vamos estudar em uma outra aula. Então, uma grande variedade de plantas e ervas era empregada, né, como fins medicinais. Outros produtos, como o cacau, a canela e a castanha do Pará, eram utilizados para a alimentação. Então, as drogas do sertão eram muito valorizadas, tá? E serviam também como moedas de troca em diversas atividades econômicas realizadas na colônia. Agora nós vamos falar sobre os caminhos para as minas. Então, a exploração de metais preciosos foi outra atividade econômica que estimulou o deslocamento, né, populacional, o deslocamento de pessoas para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII. Então, para abastecer os moradores das regiões das minas com mercadorias, foram organizadas expedições, entre elas as dos tropeiros e as monções. Então, os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias no lombo de mulas. Já as monções eram expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais, tá? Então, aqui nesse mapa, vocês podem observar como era, né, esse fluxo de mercadorias para a região das minas. Então, aqui o Nordeste fornecia, né, o gado vivo. O Sudeste, né, em São Paulo, fornecia doces e farinha de trigo. O Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, fornecia tecidos, ferramentas e alimentos de origem europeia. E o Sul fornecia mulas e carne seca, tá? Então, eles forneciam para onde? Para a região das Minas, que se encontra aqui nessa manchinha rosa, que hoje é o estado de Minas Gerais. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos fazer as atividades no livro, páginas 248 e 249, ok? Eu espero vocês na próxima aula e hoje vocês também terão aula de matemática com a tia Lauda. Beijinhos e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau!